Localizado na vasta planície europeia, Belarus ocupa uma posição estratégica na história. Ao longo dos anos, tem sido um ponto de encontro para exércitos que se dirigem à Rússia através do Planalto de Smolensk. Essa posição resultou em um desenvolvimento intermitente da identidade belarrussa, que sempre esteve subordinada às prioridades geopolíticas da Rússia. Sob o jugo da União Soviética, a República de Belarus possuía uma independência nominal, mas sempre foi um estado tampão. Os períodos de relativa liberdade eram seguidos por repressões e assimilação cultural, e as fronteiras eram frequentemente redesenhadas conforme as circunstâncias exigiam. Dessa maneira, ao longo do tempo, a identidade de Belarus tornou-se fortemente influenciada pela União Soviética, principalmente devido ao seu papel crucial desempenhado na resistência contra a máquina de guerra nazista. A intensa industrialização no pós-guerra levou Belarus a ter uma das maiores proporções industriais do PIB no mundo pós-soviético, bem como uma renda per capita significativa. No entanto, sua forte ligação com a União Soviética e sua dependência energética da Rússia resultaram em um nacionalismo belarrusso relativamente discreto. Atualmente, a função de Estado tampão de Belarus continua tão relevante quanto antes, especialmente após a expansão da OTAN para a Polônia e os Estados Bálticos. Além da Ucrânia, a Belarus moderna se tornou o estado de maior importância para a segurança da Rússia. Como resultado, desde os anos 90, vários acordos de integração têm unido a indústria militar, a inteligência e a política energética de Belarus com as da Rússia, efetivamente assimilando Belarus dentro da esfera russa. A absorção de Belarus pela Rússia traria benefícios significativos para Moscou, além de fortalecer o prestígio russo. A adição de 9 milhões de cidadãos ajudaria a compensar o declínio demográfico da Rússia. A presença de similaridades culturais e linguísticas facilitaria a integração e desencorajaria movimentos separatistas semelhantes aos da Chechênia. Além disso, Moscou teria maior liberdade de ação militar em Belarus, superando as restrições impostas pela política e burocracia. Ao desbloquear o potencial humano, industrial e militar de Belarus, a Rússia também poderia exercer o seu poder sobre pontos estratégicos. Isso incluiria um cerco parcial à Ucrânia e permitiria ao exército russo ficar mais próximo da Suwalki Gap, uma estreita faixa de terra plana localizada perto de Kaliningrado que conecta a Polônia à Lituânia. Além disso, fortalecer a rede de inteligência da Rússia ao absorver Belarus e combinar a KGB belarrussa com o FSB russo permitiria uma vigilância mais eficaz na fronteira com a OTAN. Por fim, a união entre Belarus e a Rússia proporcionaria maior autossuficiência diante das sanções ocidentais, uma vez que Moscou já subsidia Minsk com bilhões anualmente e a riqueza dos recursos naturais russos complementaria a indústria belarrussa. Curiosamente, apesar de se atribuir às ambições imperiais da Rússia à busca por Belarus, foi Lukashenko quem começou tudo. Quando assumiu o poder em Belarus em 1994, Lukashenko apoiou o plano de Boris Yeltsin para uma união russo-belarrussa. Yeltsin esperava que esse projeto servisse como modelo para controlar os demais países pós-soviéticos. Por sua vez, Lukashenko tinha a ambição de alcançar uma posição mais elevada na hierarquia política russa e desafiar Yeltsin na liderança dessa união. Embora a integração tenha avançado rapidamente entre 1996 e 1999, culminando no Tratado do Estado da União, a ascensão de Vladimir Putin como sucessor de Yeltsin frustrou as ambições de Lukashenko. O Tratado do Estado da União afirmava o compromisso com a igualdade entre Rússia e Belarus, mas Moscou nunca o enxergou dessa maneira. Desde então, a integração tem se mostrado uma faca de dois gumes para Lukashenko. Como parceiro subordinado, ele se encontra em desvantagem ao tentar preservar a independência de seu país contra as tentativas da Rússia de subjugar Belarus. Esse desequilíbrio de poder muitas vezes resulta em concessões favoráveis à Rússia. De forma irônica, o Ocidente não apenas deixou de explorar as tensões entre Minsk e Moscou, mas também empurrou Belarus em direção à Rússia. As sanções impostas ao governo de Minsk deixaram Lukashenko sem alternativas. Conforme o Ocidente pressionava Belarus, limitando sua política de diversificação econômica,
o país se tornava cada vez mais dependente de Moscou. Em 2020, quando ocorreram eleições supostamente fraudulentas que manteve Lukashenko no poder, Putin aproveitou a situação. Com a ajuda do FSB, os protestos populares em Belarus foram reprimidos. Como resultado, em 2021, Lukashenko assinou 28 projetos de integração, principalmente nas áreas econômica, regulatória e militar. É nesse contexto que vazou para a imprensa um documento intitulado Objetivos Estratégicos da Federação Russa em Belarus, que supostamente detalha o plano de Moscou para uma anexação completa. O documento de 17 páginas aborda o equilíbrio em relação à OTAN e descreve as metas de curto, médio e longo prazo. Segundo relatos, o documento menciona a reforma da Constituição Belarussa e a redução da influência de forças nacionalistas e pró-ocidentais em Belarus. Até o momento, esses objetivos têm sido alcançados principalmente por meio da pressão exercida sobre Lukashenko. No entanto, a implementação desse plano enfrentaria desafios geográficos difíceis. Em primeiro lugar, a anexação em grande escala de Belarus ampliaria as fronteiras da Rússia em cerca de 1.250 quilômetros, chegando à Polônia, Lituânia e Letônia, o que aumentaria os custos de segurança para ambos os lados. Enquanto a Polônia e a Lituânia seriam subsidiadas por Washington, Moscou teria que arcar sozinha com os custos da segurança das fronteiras. Assim, manter Belarus como um estado tampão poderia ser mais vantajoso para a Rússia. Além disso, a anexação enfrentaria a oposição popular em Belarus, com uma divisão visível entre gerações mais velhas, que mantêm parte de sua identidade soviética, e os mais jovens, que olham para o Ocidente. Por fim, o papel de Lukashenko não pode ser subestimado. Embora ele tenha assumido uma posição secundária em relação a Putin, o relacionamento bilateral é baseado em uma suposta igualdade soberana. Qualquer intromissão evidente à autoridade de Lukashenko poderia levá-lo a buscar apoio no Ocidente. Belarus se encontra em uma situação delicada, tanto geograficamente quanto historicamente. Embora tenha mantido uma estreita colaboração com Moscou, o conflito da Ucrânia obrigou o país a tomar uma posição clara. A situação provavelmente se agravará mais, como indicado pelo anúncio recente da Rússia de posicionar armas nucleares táticas em Belarus. No entanto, Lukashenko mostrou ser um negociador astuto em sua relação com Putin, alguém que não ficará passivo enquanto seu poder é ameaçado.